Oi, hoje eu vim falar um pouco sobre algo que eu tenho visto por aí, que é a tal da energia feminina e energia masculina. Eu mesma já usei esses termos algumas vezes, principalmente quando comecei a trabalhar com o que a gente chama de sagrado feminino, trabalhar com as mulheres, querendo dizer uma coisa e muitas vezes caindo numa estereotipagem do que seria essa energia feminina, essa energia masculina. Então, eu vou falar um pouco qual é a minha visão sobre isso e qual é a visão que talvez a gente pode pensar juntas para não cair nesse lugar da estereotipagem de gênero, né? Então, quando a gente fala de energia feminina e energia masculina, inclusive, a gente pode voltar lá no vídeo que eu fiz recentemente sobre os casamentos nos contos de fada, que vão falar sobre dualidades, sobre expressões opostas e que são complementares e que acabam precisando se encontrar de alguma forma, e isso nos contos se revela muitas vezes em um casamento entre um homem e uma mulher, ou uma mulher e um animal, mas como dualidade que precisa de alguma forma se encontrar, né? Então, quando a gente fala nessas expressões do que são essas dualidades, a gente está falando de um conceito que é um conceito taoísta, muito antigo, milenar, de Yin e Yang. E Yin e Yang não dizem respeito a homens e mulheres. Essa é uma grande, talvez uma coisa equivocada e uma coisa bastante ocidental, que a gente acaba caindo muito nesse erro, da gente sempre associar o Yin às mulheres e o Yang aos homens. Mas, na verdade, são duas expressões de dualidade e que estão presentes em absolutamente tudo na natureza e no universo, né, como um todo. Mas por que elas caem nesse lugar do masculino e feminino, né? Porque quando a gente fala de Yin, a gente está falando de um princípio que seria um princípio frio, um princípio que tem a ver com a noite, com o que é passivo, com o que é introspectivo, que diz respeito à absorção das coisas, quando a gente fala da lua, energias lunares. E aí a gente não precisa falar que isso tem a ver com as mulheres, mas eu vou explicar por que a gente associa isso ao sexo feminino. Já vou explicar. O Yang é a dualidade. Então a gente está falando do calor, do sol, do dia. A gente está falando da atividade, da penetração, né? A gente está falando daquilo que está ativo, presente nessas qualidades que acabam sendo associadas aos homens ou ao sexo masculino. Há um perigo aí, porque aí a gente cai nos estereótipos do que homens e mulheres deveriam fazer como comportamento, mas o comportamento nada tem a ver com Yin e Yang e nada tem a ver com energia feminina e masculina, porque Yin e Yang estão presentes em ambos os sexos. Por que a gente então relaciona ao feminino o Yin e o Yang ao masculino? Porque quando a gente pensa nos corpos sexuados de machos e fêmeas, e aí nós estamos falando não só de homens e mulheres humanos, mas a gente está falando de todos os machos e fêmeas, né, que estão presentes na natureza. Quando a gente fala de fêmea, a gente está falando de algo que tem esta anatomia, a anatomia sexuada de algo que a gente pode relacionar com essas expressões, que é úmido, que é introjetado, introspectivo, passivo no sentido de receber, né? Nós estamos falando de um corpo sexuado, que é um corpo que pode gerar uma outra vida, é um corpo que tem estas características de Yin. Quando a gente fala de um corpo sexuado de um homem, é um corpo que tem uma anatomia
penetrante, uma anatomia proeminente, vamos dizer assim, né? Então, a gente relaciona a expressão de Yang a este corpo sexuado. Isto nada tem a ver com comportamento. Comportamento é algo cultural. Comportamento é algo aprendido muitas vezes. Então, inclusive as expressões que a gente usa, os códigos que a gente usa para se dizer feminino ou masculino, né? Um cabelo comprido, uma roupa, uma forma de falar. Mas isso nada tem a ver com energia feminina ou masculina. Isso nada tem a ver com yin yang. Né? Porque a gente não pode dizer, ela é muito masculina porque ela é racional. Poxa, homens e mulheres são racionais. Homens e mulheres são sensíveis. Homens e mulheres lavam louça, ou deveriam, né? E o que isso tem a ver com ser feminino, masculino? O que isso tem a ver com essa tal feminilidade ou masculinidade? Isso são coisas que a gente inventou. Né? A gente não, o patriarcado inventou, porque são maneiras da gente adequar pessoas a comportamentos esperados. E essa adequação é sempre em detrimento das mulheres e das crianças também, e de certa forma dos homens, porque apesar dos homens ganharem muito no patriarcado, eles também, quando é esperado deles certos comportamentos masculinos, isso também é em detrimento deles muitas vezes, mas isso é um outro vídeo, isso é uma outra questão. Mas voltando ao Yin e ao Yang, quando a gente fala, né, de externo e interno, quando a gente fala de dualidade, a única diferença que existe real entre homens e mulheres é a diferença do sexo, diferença do corpo. Como este corpo é constituído, não estamos falando só de genital, nós estamos falando de toda uma construção de corpo, né? De osso, hormônios, a forma como a gente é constituído fisicamente, biologicamente. Essa é a nossa única diferença. Todas as outras diferenças são construções. E quando a gente fala de, então, buscar um sagrado feminino, a gente está falando de uma busca por uma espiritualidade que tem a ver com um corpo de mulher. É uma fêmea que é sagrada, né? Um sagrado corpo feminino. É disso que nós estamos falando, né? Existe também um sagrado corpo masculino. É uma forma de espiritualidade na qual você pode crer ou não, né? E eu tô aqui para promovê-la. E quando a gente fala dessas expressões, dessas energias duais e opostas, que são Yin e Yang, e que a gente está aí denominando como feminino e masculino de uma forma errônea, a gente está buscando um equilíbrio interno nesta busca por uma vida espiritual, que é o pensar e o sentir no mesmo caminho, em algo que se equilibre, né, dentro de cada ser. Eu uso os contos de fadas como forma da gente falar sobre essas questões, como forma da gente pensar nessas questões. E é isso que eu gostaria que a gente fizesse, que a gente pensasse um pouco mais na forma como a gente comunica o que é ser homem, o que é ser mulher, porque essas coisas são muito fáceis de cair no estereótipo, e o estereótipo é sempre em detrimento, né? Uma última coisa é a gente pensar nas crianças, como que as crianças percebem essas expressões de yin e yang, e como elas, a partir de um certo momento, elas começam a ser contaminadas pelas questões culturais do que é ser homem e ser mulher, né? Do que é ser menino e do que é ser menina. E quando, na verdade, nada há de diferente entre um menino e uma menina, a não ser o seu sexo biológico, né? Todo o resto é invenção. Então, que a gente possa perceber do que a gente está falando quando a gente usa esses termos. E como será que a gente pode se apropriar deste ser mulher sem confundir feminilidade e masculinidade, energia feminina e energia masculina, como que a gente pode ser mais precisa e mais cuidadosa com a nossa própria constituição e a nossa própria vida espiritual. É isso.